Amados irmãos, paz e graça. Sejam bem-vindos à edição número 146 do nosso Master Coach em prol da administração da Palavra de Deus. Hoje que vamos estudar o tema Aliança em Siquém, à luz das Escrituras Sagradas, livro de Josué, do capítulo 22, versículo número 1 ao capítulo 24, versículo número 33. Este programa de Master Coach tem como intuito promover a partilha da Palavra de Deus como uma forma de contribuir para a edificação mútua da Igreja, em sede da Assembleia, que é um momento do qual asseguramos que haja partilha, como dizíamos, da Palavra de Deus como uma forma de alimentar, cuidar e advertir do perigo à Igreja espiritual de Cristo. Este momento resulta do momento prévio que, em separado, procedemos a um estudo vertical, teológico, para poder de lá não só compreender a palavra, mas também extrair o espírito que reveste essa mesma palavra, para que neste momento, em sede da Assembleia, possamos transmitir o espírito que reveste essa mesma palavra, de forma que as pessoas possam ter a coragem de poder amar a palavra de Deus, poderem obedecer a palavra de Deus e poderem servir ao próprio Senhor. Este programa tem como intuito materializar 4 principais objetivos. O primeiro deste objetivo é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um só Deus em substância, glória e poder, que se manifesta por 3 pessoas segundo a sua natureza. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que desta forma possamos não só compreender aquilo que são as bênçãos, mas também possamos compreender aquilo que são as maldições da Palavra de Deus. Através da Palavra de Deus nós podemos assim encontrar os atributos, possamos encontrar o caráter, possamos compreender o plano da salvação da humanidade, para podermos contextualizar este enredo naquilo que é a nossa realidade atual, humanitária e do dia após dia. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração contínua. Orar, vigiar, obedecendo dessa forma a instrução do mestre da oração, Jesus Cristo, que nada fazia sem antes consultar a seu Pai. Através da oração, que é um exercício de comunicação ascendente e descendente, nós possamos, por um lado, interceder junto ao trono da graça para o sumo sacerdote, colocando neste trono aquilo que são as nossas disposições, aquilo que são as necessidades explícitas e não explícitas dos povos, nações, tribos e línguas, do rebanho do Senhor, da Igreja Espiritual de Cristo, e também, em sentido inverso, possamos participar de assembleias celestiais para poder antever riscos, perigos, desafios, e dessa forma possamos nos apropriar desta mesma comunicação e, através da palavra do Senhor, possamos saber selecionar criteriosamente as munições mais poderosas para poder destruir todas as fortalezas do inimigo. O quarto e último objetivo é o de contribuir para a união da Igreja. Igreja uno, santa, católica, apostólica, que através do cânon bíblico encontra uma forma de se manter interligada, para que a Igreja hoje continue a sua trajetória de caminhada de Gênesis até Apocalipse. Desta forma possamos nos conservar como uma noiva que aguarda para que o noivo o despoja no regresso de Cristo, na sua segunda volta à terra. Queremos desta forma iniciar o estudo de hoje. O tema que nos traz, que nos junta hoje é Aliança em Siquém. Esta que é a aliança entre Deus e o povo de Deus, neste caso o povo de Israel. E através deste estudo nós vamos hoje encerrar o nosso estudo ao livro de Josué, que é o primeiro livro na secção de História das Escrituras Sagradas. Esse estudo dentro daquilo que foi a sequência dos estudos que nós fizemos dentro do livro de Josué, há de ser
o nosso quinto, se não o nosso sexto estudo. Nós vimos ao longo dos vários estudos realizados até esta parte, ao livro de Josué, que em várias ocasiões Josué perseverou e também preservou a necessidade de o povo renovar a sua aliança com o Senhor. Essas alianças que eram sinaléticas, que eram pedras, que eram uma forma de reviver, reavivar, testificar e avivar a fé do povo diante do Senhor, para que de fé em fé, altar em altar, sacrifício em sacrifício, o povo pudesse sempre conservar aquilo que eram os mandamentos do Senhor, para que desta forma, então, o povo pudesse se tornar um com o Senhor, tal como Cristo fez questão de fazer a oração sacerdotal, a oração de união entre Deus e os seus discípulos, e entre Deus e aqueles que fossem crer nas palavras dos seus discípulos. Esse estudo nós vamos realizar nos últimos 3 capítulos do livro de Josué, dos capítulos 22 até o capítulo número 24. Vamos subdividir esse estudo em 6 partes. A primeira parte é quando Josué dirige-se às 2 tribos e meia, tribo de Ruben, tribo de Gade e meia tribo de Manasses, que antes haviam acordado com Moisés que eles preferiam ficar no lado a oriente do Rio Jordão, para que lá eles pudessem descansar junto com as suas famílias e poderem lá passar o resto do tempo das suas vidas. E a condição nesse acordo com Moisés era que isso somente pudesse ocorrer quando o povo tivesse cumprido a missão de ocupação de todo o território de Canaã, que Deus havia prometido dar-lhes por herança ao seu patriarca Abraão. Então é chegado este momento e Josué abençoa e manda com que as 2 tribos de meia pudessem regressar para se instalarem do outro lado do Jordão. Pelo percurso, que é a segunda parte, nós vamos ver que estas 2 tribos de meia, eles erguem um altar junto ao Rio Jordão. Isso criou um mal-entendido com a outra parte da tribo, que são as outras 10 tribos, que entenderam que este ato de erguer um altar era um ato de quebrar ou de violar a aliança que eles antes tinham feito, quando eram 12, formavam uma única família, haviam feito uma aliança. Então eles tiveram que ir atrás, enviaram emissários para irem atrás das 2 tribos de meia, irem tirar satisfação junto a eles, isto é, eles iam para fazer guerra aos seus irmãos, mas de lá encontraram uma justificação por parte de seus irmãos, de que afinal aquele ato de levantar um altar não era por infidelidade a Deus, mas era uma forma de assegurar que no futuro os seus filhos também pudessem ter aquele altar como um altar de testemunho. A terceira parte é quando, havendo essa paz, essa pacificação, Josué então ajunta o seu povo, porque Josué já era avançado em idade. Josué teve então a necessidade de, uma vez já ter consolidado a ocupação e ter ocupado todo o território que Deus tinha prometido dar-lhes por herança, isto é, ao eles já encontrarem a paz e o descanso no Senhor, Josué então teve que convocar todo o povo e exortá-los para que eles pudessem andar no caminho do Senhor. A quarta parte é quando Josué então faz uma retrospectiva histórica, recordando tudo quanto Deus tinha feito ao seu povo, desde o patriarca Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, até a época deles agora em Josué. Esta recordação era uma forma de salientar, frisar que o Deus dos nossos pais é o mesmo Deus que opera em nós agora. Daí a necessidade, vincando a necessidade de eles terem que preservar, conservar
aquela aliança para que eles fossem bem-sucedidos em tudo. Porque tudo aquilo que tinha acontecido com eles, que era aquela bem-aventurança, aquela sorte, o fato de Deus ter entregue, os seus inimigos às mãos desse povo, isso era por causa do caminho da obediência que o povo havia seguido. Então era uma advertência sobre o futuro que vinha pela frente para aquele mesmo povo. Ele, já sendo avançado em idade, estava preocupado para que com a sua partida também este povo pudesse conservar isto como sendo a sua maior herança, como sendo o seu legado. A quinta parte é quando Josué então convoca o povo para ir renovar a aliança com Deus. Nisto, naturalmente, que implicava com que eles antes se purificassem, com que antes se santificassem, com que antes retirassem os deuses do meio deles, e eles então fizeram desta forma uma renovação da aliança, que para nós vamos ver à luz do Novo Testamento, que esta é uma renovação da aliança em Cristo. O que é que isto vai implicar nos dias de hoje? A sexta e última parte é já agora a morte de Josué e o sepultamento de Josué, junto com o sacerdote de então, que era Eleazar, e desta forma eles foram ao descanso e assim encerra o livro de Josué. Então isto é que vai ser a essência do estudo do dia de hoje. Antes de darmos atenção a esse estudo do dia de hoje, vamos recordar o que é que nós estudamos na edição anterior, número 145, que teve como tema aliança, exatamente, a aliança dos reis cananeus contra Israel. Esse estudo, nós vimos que, tendo o povo de Israel conquistado a cidade de Ai, o ponto imediatamente a seguir era Gibeon. Então, os gibeonitas, eles antecipando-se o avanço dos israelitas, eles foram disfarçados de embaixadores, como quem iam buscar a paz, evocando uma mentira, segundo a qual eles vinham de muito longe, haviam percorrido muitos dias para chegarem até aquele ponto. Como? Na forma como eles se fizeram apresentar. Eles foram para lá e disseram: nós somos o vosso servo, então queremos uma aliança convosco. Josué, duvidando, perguntou: não serão vocês de longe? Então eles voltaram mais uma vez a reafirmar que não vedes como nós estamos trajados, como nós estamos apresentados. Veja o nosso pão, veja os sacos que estão sobre a nossa jumenta. Nós vimos de muito longe. Nós somos o teu servo, então nós queremos somente uma aliança. Nós vimos em paz e queremos somente a paz convosco. E os israelitas, sem consultarem a Deus, aceitaram essa aliança com os gibeonitas. Sucedeu que, passado 3 dias, antes de Israel avançar, eles foram fazer um estudo sobre o ponto seguinte. Chegado lá, perceberam que afinal Gibeon era somente 11 quilômetros de onde eles se encontravam. Gibeon era somente 11 quilômetros a partir da cidade de Ai. Até essa altura, como nós víamos, o povo, a tribo de Israel, sempre se posicionava em Gilgal, porque Gilgal era ou representava o ponto estratégico ou a base de Israel, liderado por Josué. Foi em Gilgal que, afinal, o povo de Israel, quando chegou à terra de Canaã, fez a aliança com Deus, tendo chamado Gilgal, porque o Senhor disse: hoje retirei o opróbrio do meio de vós, o opróbrio do Egito do meio de vós. Então, eles, ao descobrirem que tinham sido enganados pelos gibeonitas, então Josué tirou também a prova, perguntando: por que vocês nos enganaram? Eles disseram que nós tínhamos somente medo de morrer, queríamos somente conservar a nossa vida. Então Josué disse-os que, se assim é, então, como castigo, então vocês ficam obrigados a cumprir aquilo que era a obrigação desta aliança, que era que vocês se tornassem nossos servos. Com efeito, vocês então vão se tornar trabalhadores braçais da tribo de Israel, isto é, vão ser cortadores de lenha e vão também carregar água
para a casa do Senhor. E eles disseram, assim como o nosso Senhor fala, assim será. E eles assim tornaram-se trabalhadores braçais da tribo de Israel. Outros 5 reis mais para frente, estamos a falar dos Eveus, dos Jebuseus, dos Amoreus, dos Cananeus, dos Eveus. Esses, tendo tido conhecimento desta aliança, uniram-se em número de 5, sob a liderança do rei de Jerusalém. Nós agora é a primeira vez que ouvimos falar de Jerusalém. Eles juntos formam uma coligação que é uma força maior para poderem se opor àquilo que era o poderio e a evolução da tribo de Israel. Eles fizeram diferente dos Gibeonitas, porque se os Gibeonitas quiseram evitar para conservarem a vida, eles foram pedir rendição. Estes 5 fizeram o contrário. Isto é, para eles se defenderem, eles atacaram. Então eles atacam Gibeon. Quando eles cercam Gibeon, então os Gibeonitas descem até Gilgal e vão anunciar a Josué que eles estavam cercados por esses 5 reis. Então Josué sobe junto com a sua força e sob a instrução, a revelação do Senhor, Deus diz a Josué que iria entregar hoje, naquele dia, aqueles 5 reis em suas mãos. E começou então uma ferrenha luta entre os 5 reis e Josué. Diz a palavra de Deus que Josué declarou pela sua boca para que o sol e a lua parassem, e aquele foi o dia mais longo. Daquela forma, houve o domínio daquelas forças, não só através da força humana, que eram os soldados israelitas, mas também Deus enviou raios, enviou pedras, e essas pedras perseguiram e massacraram todos aqueles povos dos 5 reis. E os próprios 5 reis, então, eles encolheram-se, recolheram-se em cavernas e ficaram ali escondidos. Quando Josué toma conhecimento disso, ele juntamente sobe novamente a partir de Gilgal e vai até ali à porta das cavernas, manda tirar a pedra que se mandou colocar para selar as cavernas. E quando se tiram os 5 reis para fora, então Josué manda com que os seus homens pudessem pisar os pescoços dos 5 reis. Pisando o pescoço era uma forma de demonstração de força, era uma forma de demonstração do domínio do povo de Israel sobre os seus inimigos, isso por força da mão dura, mão pesada, da justiça de Deus. E desta forma, então, os israelitas dominam todo aquele povo, toda aquela comunidade, e depois, então, Josué recolhe todo aquele povo, eles vão até Gilgal e lá fazem mais uma vez uma renovação da aliança com Deus, estando agora mais uma vez em Gilgal. Então, nós queremos agora, através deste estudo, que é um estudo que se inspira no estudo teológico que fizemos semana passada, do qual resultou a oração sacerdotal que foi publicada este domingo, nós vemos que o primeiro parágrafo da oração sacerdotal, ele é dedicado a demonstrar o atributo, o caráter, a face que Deus se nos mostra através daquela meditação de semana a semana. Cada vez que a pessoa vai e medita as Sagradas Escrituras, Deus se revela à pessoa de uma forma específica, de uma forma concreta, de uma forma especial. E então a revelação de Deus, no estudo que nós fizemos, no último estudo teológico do qual resultou esta oração sacerdotal, é que Deus se apresenta como sendo o Verbo. Então, nós dizemos Jesus Cristo. Jesus Cristo, em João capítulo 1, versículo número 1, consta que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus Cristo é o próprio Verbo. Por que nós nos referimos ao Verbo? Referimos ao Verbo, eu mesmo também nos referimos que Jesus Cristo é a Palavra. A Palavra no sentido de que Ele é a Palavra encarnada. Mas por que nós estamos a nos deter nesses atributos de Cristo? É porque este estudo tem como pressuposto o seguinte:
No início deste estudo, no capítulo 22, versículo número 1, nós vemos que aqui o povo está no momento em que o povo está a contemplar o cumprimento da palavra de Deus. Por isso é que nós iniciamos o estudo resgatando em específico o caráter de Deus como ele sendo a palavra, como ele sendo a encarnação da palavra, como ele sendo o verbo que preexistia desde sempre, desde o início, antes de tudo ser chamado à existência, ele já era. O mesmo diapasão diz nos Colossenses 1,16, que também diz-nos que ele é o primogênito dos primogênitos, é aquele que tem toda soberania, é aquele que detém a autoridade e a autonomia sobre todas as coisas. Se nós olharmos igualmente para a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, consta lá aquilo que é a definição, uma das definições mais eloquentes sobre a palavra de Deus. E em que momento é que aquilo está ali escrito? É no momento específico em que o povo é exortado a ter a sua fidelidade à palavra de Deus. Fala sobre o descanso no Senhor. Então é um capítulo específico que o apóstolo Paulo fala sobre o descanso no Senhor. E ele, referindo-se ao descanso no Senhor, em Hebreus capítulo 4, evolui dos versículos 1 até o versículo número 12. No versículo número 12 em específico, ele dá uma definição sobre a palavra de Deus, referindo-se a esse mesmo descanso, dizendo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Por que ele diz que ela é viva e eficaz? Porque significa que a palavra de Deus ela tem vida. A palavra de Deus ela gera resultados. Então ele prossegue dizendo que ela é como uma espada de dois gumes. Significa que ela corta, ela ultrapassa, ela perpassa, ela vai até o fundo. Ele desenvolve dizendo que ela é uma espada de dois gumes porque ela penetra até a medula. E chegado lá, ela discerne o espírito da alma. Discerne e distingue. E ela distingue aquilo que são os pensamentos dos sentimentos. Então, estamos aqui a contemplar sobre o descanso no Senhor. E ainda o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo número 11, ele diz que a palavra de Deus, ou aquele que crê na palavra de Deus, é como aquele homem que vive numa casa que foi erguida sobre uma rocha. Por quê? Porque quando cair a chuva e cair a neve, tanto a chuva como a neve não poderão voltar de onde vem, que é desde o alto dos céus, mas elas poderão somente continuar para que, chegado à terra, poderem o quê? Poderem irrigar a terra, poderem o quê? Gerar semente e poderem o quê? Também dar o pão à própria pessoa que cultiva a terra. Isto é, a palavra de Deus, ela quando vai, ela é viva e eficaz. Por quê? Porque ela não volta sem antes gerar os resultados pelas quais Deus anunciou a sua palavra. Então, essa palavra é o próprio Cristo. Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, Cristo é a palavra encarnada. Este é o atributo de Deus que nós queremos destacar no estudo de hoje, que está patente na oração sacerdotal que foi publicada no domingo passado. Depois, dando um passo mais áureo, olhando em específico para o capítulo 22, versículo número 1, começa Josué então a falar para as suas tribos. Isto é, Josué agora, ele também, para poder se conformar com a palavra de Deus, para o Josué também poder ser um servo fiel à palavra de Deus, ele também agora está na situação e na condição de ter que honrar tudo quanto tinha sido que jurado, tudo quanto tinha sido acordado, todos os acordos que Josué tinha feito durante o seu reinado, ele agora tinha que honrar. Porque também, do mesmo modo que a palavra de Deus ela não volta sem gerar os seus efeitos, também Josué vê-se na situação de ter que estar conformado com a própria palavra de Deus. Então Josué
vira-se para o seu povo e dirige-se em específico das 12 tribos que Josué já tinha distribuído as 48 cidades pelas 12 tribos. Nós vemos que nessa distribuição a tribo de Levi recebeu herança em 48 cidades. Por quê? 48 aqui resulta de 12 tribos vezes 4. 48 que representa universalidade. Significa aqui que em cada cidade tinha que ter representação dos levitas para que em todas essas cidades não faltasse a revelação da palavra de Deus, pois o culto estava reservado ou tinha sido designado para a tribo de Levi, que foram separados para o serviço do Senhor. Então, todas as tribos, cada uma já tinha recebido a sua herança, cada uma já tinha a sua casa. E Josué agora vê-se na situação de olhar para ali algumas tribos que faltavam serem honradas. Que é, neste caso, aquilo que se dizia de 2 tribos e meia. Os Rubenitas, os Gadenses e também os Manassenses. Isto é, tribo de Ruben, tribo de Gad e tribo de Manasses. Mas a tribo de Manasses foi somente meia tribo de Manasses que antes, ainda na liderança de Moisés, antes de Josué, eles tinham feito uma aliança com Moisés, que está registrada no livro de Números, todo o capítulo número 32. O que aconteceu nesta altura? Estava ainda o povo de Israel a marchar em direção à terra prometida, ainda não tinham atravessado o Rio Jordão. E eles acabavam de dominar os moabitas. E após isso, então, essas 2 tribos e meia, isto é, tribo de Ruben, de Gad, eles dirigem-se para Moisés, eles dizem, nós temos muito gado. E por termos muito gado, esta terra onde nós estamos, não obstante o nosso destino ser Canaã, mas aqui onde nós estamos é uma terra adequada para nós podermos nos instalar e nos ocuparmos de poder criar o nosso gado e assim podemos erguer as nossas tendas e ficarmos aqui com as nossas famílias. Então, Moisés diz a eles que isso seria injusto vocês fazerem. Por quê? Vocês não se lembram dos problemas que nós tivemos atrás? Não se lembram vocês que quando eu, Moisés, enviei 12 espias para irem ver a cidade de Canaã, dessas 12, 10 murmuraram? Isso fez com que através desse murmúrio Deus se irasse e depois ele castigasse todos aqueles que tinham de idade de 20 anos para cima, com exceção de Caleb e de Josué. Então, isso que vocês estão a fazer, que é querer ficar aqui, vai fazer também com que os outros já desistam de continuar até Canaã, quando o nosso juramento é chegar até Canaã. Então, se vocês querem ficar com essas cidades aqui, que era a cidade, neste caso, de Gilgal e Gileade, se vocês querem ficar, não Gilgal, perdão, era a cidade de Gileade. Se vocês querem ficar aqui em Gilead, então façamos o seguinte, que vocês marchem juntamente com os outros homens das outras 10 tribos, para todos juntos irmos conquistarmos Canaã. Depois de termos conquistado Canaã, aí sim vocês podem regressar e virem se instalar aqui onde vocês gostaram. Então, deixem ficar as vossas esposas, as vossas crianças, o vosso gado e armem-se juntamente conosco. Vamos subir, conquistar Canaã. Depois de conquistarmos Canaã, vocês poderão regressar. E eles assim concordaram. Por terem concordado, então Moisés, na presença, tinha testemunhas, que era o sacerdote Eleazar, 2, o próprio Josué, testemunhou isso. Então Moisés mandou com que isso se fosse reservado e cumprido quando todas essas condições fossem cumpridas. E é precisamente chegado o momento agora em que Josué já
consolidou a dominação de todo o Canaã que Deus tinha prometido dar a ele. Então Josué vira-se para aquelas duas tribos de meio, dizendo que agora é chegado o momento de vocês sim voltarem para aquelas tribos que vocês, para aquelas cidades que vocês haviam reservado e que, através do acordo com Moisés, ficou reservado para vocês. Então, Josué abençoa a eles e manda-os de regresso para aquelas cidades. O que é que nós vemos aqui? Se nós olharmos para Salmos número 119, por sinal o Salmos mais longo, é um Salmos que tem 176 versículos. Este Salmos está descrito de uma forma específica, porque ele tem uma composição poética. E essa composição poética é chamada de acróstico. Acróstico que representa uma figura de pensamento, uma figura de linguagem, uma figura de estilo. Neste caso é acróstico que representa uma figura de pensamento. O que é que representa esse acróstico no Salmos 119? Dos versículos 1 até o 8 do capítulo 119 de Salmos, predominam duas palavras em todos os versículos, do versículo 1 até o 8. Predomina palavra e cumprimento. Desta forma, tem uma composição poética em cada versículo, tem uma conjugação destas duas palavras. Consequentemente, aqui em Salmos 119, estamos mais uma vez a salientar a importância da palavra de Deus. É a palavra de Deus que agora está-se a cumprir por intermédio de Josué, que ele quer ver cumprida esta mesma palavra diante das duas tribos de Meia que haviam com eles sido acordado que eles iriam de viver naquelas outras cidades do lado do Oriente, isto é, do outro lado do Jordão, porque eles já tinham atravessado o Jordão, já estavam deste lado, que é o lado do Ocidente. Mas enquanto eles haviam acordado com Moisés, que preferiam viver do lado do Oriente do Jordão, que era do outro lado do Jordão, e não junto com as outras tribos de Israel. Nós vemos aqui 8 designações distintas da palavra de Deus. Palavra, decreto, mandamento, lei. Essas formulações que representam 8 palavras hebraicas, que são sinônimos da palavra de Deus, vêm para demonstrar a importância a importância do Torá, a importância da lei para a vida pública e privada dos hebreus. E ainda está aqui Josué a salientar que agora vocês podem ir para as vossas casas, agora vocês podem ir para o descanso de Deus. E olha que o descanso de Deus é uma promessa, mas é uma promessa que somente é reservada àqueles que cumprem a sua palavra. Então ele agora está a dizer às duas tribos de Meia que vocês agora podem ir para o descanso do Senhor. Está-me a falar de Josué capítulo 22, versículo número 5. Sobre o descanso no Senhor, nós encontramos a primeira designação sobre o descanso no Senhor como um ato sagrado, como um ato divino, como uma lei de Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo número 2, quando Deus, após ter criado todas as coisas ao cabo de 6 dias, tendo se agradado com tudo, tirou o 7º dia para descansar, para contemplar tudo quanto havia criado. E eis que aqui, porque Deus criou tudo pela palavra, e nós apresentamos Cristo como sendo a palavra, como sendo o verbo que estava com Deus lá naquele momento em que chamou tudo à existência e depois descansou. Agora é Josué a anunciar às duas tribos de Meia que era chegado o momento deles regressarem para aquelas terras para poderem ir
descansar. Aqui nós vemos que estas duas tribos gêmeas partem para poderem ir ao descanso. O que elas fazem? Quando elas chegam na margem do Jordão, contrariando aquilo que já havia sido feito no capítulo número 5 do livro de Josué, isto é, no capítulo número 5 nós vimos que o povo de Israel ergueu um altar e ali fez aliança com Deus. Onde? Em Gilgal. Mas agora, estas duas tribos gêmeas estão a regressar para o outro lado do Oriente para irem ao descanso do Senhor. E elas, quando chegam aqui, na margem do Jordão, com aquele altar que havia sido erguido pelas 12 tribos conjuntamente, ali fizeram uma aliança com Deus, eles mais uma vez ergueram o altar ali. E essa notícia chega ao conhecimento das 10 tribos que haviam ficado lá em Siló. Quando aquelas 10 tribos têm conhecimento disto, elas alarmam-se, porque pensam que essas duas tribos gêmeas estão a cometer infidelidade, estão a violar a palavra de Deus, estão a levantar um outro altar quando Deus é um e único, quando eles já haviam feito um altar de fidelidade e aliança com Deus, como é que eles agora vão erguer um outro altar? Que Deus é esse que eles estão a adorar agora, que erguem um outro altar? Isso foram os questionamentos que estas 10 tribos levantou. Então eles acabam por decidir. Josué envia emissários, isto é, envia 10 príncipes, um príncipe de cada uma das 10 tribos, e eles foram juntamente com o sacerdote Finéias, que era o filho do sacerdote Eleazar. E eles partem para irem tirar contas junto a essas duas tribos gêmeas de por que eles levantaram um altar. Que Deus é esse que eles estão a adorar, se eles já antes tinham feito um altar de aliança como uma forma de fidelidade com Deus? Não estarão eles agora a causar desunião? E isto, 2, não vai causar a ira de Deus? Estes eram os problemas e os questionamentos que eles levavam. Por isso eles foram prontos para ir fazer guerra contra os seus irmãos. Eles, quando chegam lá e questionam os seus irmãos, que é isto que vocês nos fizeram? Por que vocês ergueram outros altares? Não se lembram vocês dos problemas que nós tivemos lá atrás? Não se lembram vocês que até hoje nós ainda vivemos as consequências da nossa imoralidade para com Deus, da nossa prostituição espiritual com Deus? Que momento é este? Eles estão a se referir àquilo que aconteceu em Peor. O que é Peor e o que aconteceu em Peor? No livro de Números, no capítulo número 22, versículos 1 até 7, nós temos que lá Balaão, quando é instado, solicitado, quando os serviços de Balaão como profeta são requisitados por Balaque, pelo rei dos Moabitas, para que ele fosse amaldiçoar o povo de Israel, Balaão chegou lá e, do contrário, ele consultou a Deus e Deus disse que esses são o meu povo. Então Balaão, em vez de amaldiçoar, abençoa aquela tribo. E Balaque então fica irado, diz: como é que eu te chamo? E tu vens amaldiçoas. Se bem que para Balaão ir, primeiro Balaão negou, depois Balaque mandou presentes para Balaão. E Balaão sai mostrando que ele estava a mostrar-se rebelde à vontade de Deus, que era que ele não fosse para ir amaldiçoar, porque era o seu povo. Balaão, ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoa o povo de Israel. Consequentemente, aquilo acabou não surtindo os efeitos pelos quais Balaque tinha lhe mandado chamar quisesse. O que então faz Balaão? Balaão então, ele sugere a Balaque que Balaque pusesse no meio do povo de Israel mulheres moabitas. E quando mulheres moabitas, que são mulheres impuras, que são adoradoras de Baal, elas colocam-se
e são inseridas no meio dos israelitas, os israelitas acabaram por cometer imoralidade. Eles se envolveram com elas e também eles acabaram por adorar os deuses daquelas mulheres moabitas. Eles adoraram Baal porque eles se prostraram diante dos deuses daquelas mulheres moabitas. E isso atraiu a ira de Deus. O que é que Deus fez? Deus por ira, porque imoralidade e corrupção espiritual, Deus matou 24 mil israelitas, daqueles que haviam se envolvido com aquelas mulheres moabitas. Então estes das 10 tribos meias estão a ir falar com os seus irmãos. Vocês estão a levantar outro altar. Não veem que isso vai nos atrair problemas, se nós ainda hoje vemos as consequências daquele problema que nós tivemos em Peor. Por que vocês estão a levantar um altar? Segundo, não se lembram vocês do pecado de Acã, que tocou nas coisas sagradas, consequentemente isso fez com que morressem 36 israelitas. E após ele também fez com que o próprio Acã e sua família também fossem mortos. Então é quando as 2 tribos gemeias, reservando-se ao direito de responder, eles dizem que longe de nós fazermos tal ato, longe de nós querermos ser rebeldes para com Deus. Nós não levantamos esse altar para oferecer holocaustos. Não levantamos esse altar para oferecer ofertas pacíficas. Não levantamos esse altar para oferecer alimentos. Nós levantamos esse altar que é para preservar aquilo que vai ser o futuro espiritual dos nossos filhos que vão nascer lá daquele outro lado do Jordão. Porque eles estão do outro lado do Jordão, eles quando quiserem vir para este lado do Jordão, os vossos filhos não vão lhes deixar passar para aqui. Então é necessário que os nossos filhos também conheçam, tenham uma referência, que no passado os seus pais, junto com os seus irmãos deste lado do Jordão, fizeram um altar como sendo um altar de louvor e de fidelidade com Deus. Então nós não erguemos isso para criar divisão, mas fizemos isso para assegurar com que haja união. Então isto pareceu bem aos olhos das 10 tribos gemeias, representado pelo sacerdote Finéias, que ali estava. E eles, ao terem visto isso, eles adoraram a Deus e louvaram ao Senhor pelo fato de esta tribo ter preservado aquilo que era a vontade e a palavra de Deus. Desta forma, eles regressaram para lá de onde vinham, para a sua precedência, e foram dar ou transmitir ou reportar aquilo que eles haviam encontrado. E as 2 tribos gemeias, as tribos do Oriente, chamaram aquele altar de Ed. Ed, em hebraico, significa testemunho. Altar de testemunho. Altar de união. O que nós queremos dizer com isso, irmãos? O Satã usa muito o orgulho e usa muito uma comunicação que não é transparente. A comunicação, quando ela é bem feita, ela pode pacificar, mas uma comunicação mal feita pode criar guerra, divisão e até entre irmãos dentro de uma mesma casa, até entre irmãos do mesmo sangue. Então, um líder tem muito cuidado com a sua comunicação e com o seu proceder. Tudo quanto ele faz segue a transparência, segue aquilo e respeita os acordos que foram feitos. Porque a desobediência aos acordos é um princípio de separação. Isso pode provocar guerras. Por pouco, nós vemos que as 10 tribos iam para fazer guerra com os seus irmãos. Valeu a boa comunicação que houve dessas 2 tribos, em que eles puderam se justificar, porque eles estavam a fazer a verdade. E eles puderam pontualmente justificar-se que eles não faziam aquilo por rebeldia, mas que era para consolidar a paz e até preservar a futura paz quando eles não viessem. Então daí a importância
de uma comunicação isenta, transparente e idônea entre as pessoas, até para preservarem o futuro, porque eles aqui estavam a fazer um ato, estavam a pensar em futuras gerações. Você vê que acordos mal feitos e comunicações mal realizadas no presente podem gerar guerra no futuro entre os nossos filhos. Então, eles tiveram o cuidado de poder assegurar com que a paz pudesse ser preservada no meio deles. E daquela forma, então, eles puderam adorar e louvar a Deus, a dizer que Deus continua em meio de nós. Após isso, então, nós vemos que Josué começa a se preocupar em exortar o seu povo. Josué, ele começa a transmitir ao povo a importância de serem obedientes à sua palavra. Se nós olharmos para o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versículos 1 até 14, tem lá as bênçãos que são anunciadas no Monte Gerizim por Moisés, em que aqui Deus dá a conhecer todas as bênçãos que estão reservadas a todos que forem cumpridores à palavra de Deus, porque assim mostram que são obedientes a Deus. Aqui em Josué capítulo 22, versículo número 5, está aqui saliente 3 verbos. São verbos que prefiguram aquilo que é a base da vida cristã. Prestem atenção. 3 verbos que são verbos interligados que expressam a base ou o segredo da vida cristã. Primeiro verbo, amar. Segundo verbo, obedecer. Terceiro verbo, servir. Diz assim que quem ama a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. Isto é, antes de amar a palavra, quem diz que ama a Deus, obedece a sua palavra. E quem obedece a palavra de Deus, serve a Deus. Então, essa é a base da vida cristã, que está patente em Deuteronômio 28, 1 a 14, que são as bênçãos que são anunciadas ao seu povo. Isto é, essas bênçãos não são reservadas para pessoas privilegiadas. Essas bênçãos não estão reservadas a pessoas com uma certa característica. Estas bênçãos estão somente reservadas às pessoas que amam a Deus, obedecem a sua palavra e servem ao Senhor de todo o seu coração. Depois, é este cuidado que Josué teve de exortar o povo a ter que ouvir, obedecer e conservar a palavra de Deus. Depois, Josué começa por recordar tudo quanto Deus havia feito na vida do seu povo. E Josué, ele recua para iniciar desde a aliança que Deus fez como sacrifícios santos, vivos e agradáveis a Deus. Para quê? Para que nós possamos realizar um culto racional. E é por via deste culto racional, fazendo-nos pedras vivas, fazendo-nos sacerdotes de Cristo, nós possamos embarcar em viagens de renovação da nossa mente em Cristo. Portanto, a falar do quê? Renovação da aliança em Cristo. Então, através de um culto racional, o apóstolo Paulo exorta-nos a nós embarcarmos em viagens de renovação da nossa mente em Cristo, não nos deixando acomodar com os padrões daquilo ou deste mundo. O que se oferece também para além desta renovação da mente através de um culto racional, como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, é a necessidade de nós sermos transfigurados. Quando nós falamos de transfiguração, nós olhamos para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 2 até 9.
O que é que aconteceu neste momento? Cristo conduz Pedro, João, Tiago, e juntos com ele vão até a um certo monte. Quando eles chegam a este monte, de repente Cristo transfigura-se, isto é, as suas vestes e o seu rosto resplandeceu-se numa luminosidade, num brilho tal que lhes ofuscou por um lado e que fez com que eles, arrebatados os seus órgãos de sentidos, eles vissem Cristo ladeado por Eliseu e Moisés. E eles então naquela visão, naquele sonho, eles dizem: Senhor, podemos construir um tabernáculo para si? Então, de repente, eles ouvem em resposta do alto dos céus uma voz a bradar do próprio Deus a dizer: esse é o meu filho, no qual muito me comprazam. Ouçam-no. Depois disso, então eles despertam e apercebem-se, são despertos, são acordados por Cristo. Então Cristo diz para eles: isso que viram, não digam a ninguém, guardem como segredo, somente levarão como testemunho quando o Filho do Homem for ressuscitado dentre os mortos. Então, esta é a base da renovação da aliança do povo de Deus, que é uma renovação da aliança em Cristo, que era esta renovação da aliança que Josué estava a exortar com que o seu povo fizesse naquele momento. Porque Josué diz, usando as suas próprias palavras, que vocês aqui terão que decidir a quem que vocês devem servir. Se vocês querem servir a Deus ou se querem servir a deuses. Se vocês querem servir a Deus, tirem todos os deuses de meio de vós e sigam ao Deus único, que é o Deus dos nossos pais. Mais uma vez, Josué ainda deixa outros alertas aqui, ainda ligados à renovação da aliança. Ele diz assim: após, ou o que nos leva a perceber que após esta renovação da aliança, após esta conversão, é necessário que aquele que foi salvo, isto é, aquele que foi justificado pela fé, aquele que se arrependeu e crê e confessa Cristo como Senhor e Salvador, esse depois é exortado a levar a salvação até a sua casa. Se nós formos a ver a Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 31 e 32, fala-nos de quem? Fala-nos de Paulo e Silas, que estão presos em Roma. Eles, nas suas cadeias em Roma, eles começam então a fazer o quê? Eles começam a louvar a Deus, ao invés de murmurarem, ao invés de ficarem derrotados, ao invés de ficarem, como é que se diz isto? Deprimidos, ao invés de ficarem derrotados, sem força, eles começam a louvar a Deus. Enquanto eles louvam a Deus, diz a palavra de Deus que as portas das cadeias abriram-se. Quando isso acontece, os guardas daquela prisão, eles estavam a dormir, eles acordam. E eles, quando veem aquilo, eles ficam assustados. Por quê? Porque eles tinham um mandato de cuidar em especial daqueles presos. Este era o mandato que eles receberam dos próprios príncipes dos judeus, que eram o governo romano, em conluio com os fariseus. O que é que fez de seguida Paulo e Silas? Diz eles, porque eles quando veem aquilo, eles viveram aquilo que nós chamamos da alegoria da caverna de Platão. O que isso significa? Que eles, os próprios soldados, eles quando veem aqueles deveriam vigiar por estarem presos,
veem que eles estão com as suas portas abertas. Então, eles sendo soldados, eles quiseram matar-se a si próprios, queriam espetar a espada sobre si próprios. Então, Paulo e Silas dizem para eles, não façam isso, porque nós ainda estamos aqui. É isso que se chama de alegoria da caverna de Platão, que é aquela pessoa que, mesmo estando livre, mas ela está presa nos seus pensamentos, porque está livre de cadeias, de prisões, mas está presa espiritualmente falando, porque nas cadeias do seu pecado. Que era o caso destes soldados romanos. O que eles acontecem? Eles, depois disso, eles dizem para Paulo e Silas o que é necessário para sermos salvos. Por quê? Porque eles foram convertidos por aquele ato miraculoso. Eles viram o milagre de Deus a se operar sobre aqueles homens. E os homens estão a louvar, estão a adorar a Deus. Em vez de chorarem, murmurarem, estarem deprimidos, estão a louvar a Deus. E as portas das cadeias abrem-se. E ainda eles salvam o soldado de querer se matar. Dizem, nós ainda estamos aqui, não façam isso. E eles então perguntam, o que é necessário para sermos salvos? Paulo e Silas dizem, arrependam-se, confessam a Cristo que hoje serão salvos. Diz a palavra de Deus que após eles serem salvos, eles de seguida pediram para que Paulo e Silas também fossem levar o Evangelho para as suas casas. Então essa deve ser a atitude de uma pessoa salva. Uma pessoa salva, ela tem a necessidade de levar o Evangelho para a sua casa, levar a salvação para dar a conhecer aos seus familiares. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículo 9, nós temos Zaqueu. Zaqueu, um publicano, era um pecador. Era um cobrador de impostos. Era corrupto. Por quê? Porque os impostos são contribuições das pessoas. E ele, para além de fazer a cobrança, ele desviava a cobrança para o seu próprio ganho, para o seu próprio pecúlio. Então, ele confiava nas suas riquezas. O que aconteceu? Zaqueu ouve falar que Cristo ia passar por ali. Zaqueu corre, porque era baixo de estatura. Para chamar a atenção de Cristo, Zaqueu sobe uma árvore. E Cristo, quando está passando, olha para cima da árvore, Zaqueu diz, Zaqueu, desce, porque hoje eu quero ir para a tua casa. Zaqueu desce imediatamente, as pessoas começam a murmurar, a dizer, ainda vê Cristo ir para a casa de um impuro, de um pecador. Zaqueu leva Cristo até a sua casa, e Zaqueu, quando Cristo chega à sua casa, Zaqueu diz a Cristo, eu hoje irei devolver, irei dar metade da minha riqueza aos pobres. E todos aqueles que eu tenho defraudado até agora, irei restituir 4 vezes mais. Cristo disse a Zaqueu, hoje houve salvação em tua casa, porque o Filho do Homem veio para salvar os pecadores, os impuros. O que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que Cristo vem para salvar os impuros. Cristo não visita as nossas casas. Por isso nós, quando somos salvos, devemos levar a palavra da salvação para as nossas casas. Por quê? Para Cristo nos visitar. Quando Cristo vai nos visitar, Ele não vai para castigar os impuros, mas Ele vai para libertar os pecadores, tal como Ele libertou Zaqueu e disse, Zaqueu, eu quero ir para a tua casa, hoje quero descansar na tua casa. E Zaqueu, quando chegou lá, confessou, arrependeu-se e devolveu a Cristo tudo quanto levava indevidamente. Houve arrependimento. E por ser um arrependimento genuíno, Cristo disse, houve salvação aqui em tua casa. Termina esta renovação da aliança de Josué diante do povo, Josué dizendo que, independentemente daquilo que vocês forem a escolher, a verdade é uma, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Depois disto, Josué, com a idade de 110 anos, ele recolhe, Josué é sepultado
estando em Siquém, sendo que Josué, na herança, na posse, ele ficou herdeiro de Efraim. Josué descansa em Siquém, nos montes, e também lá descansa o sacerdote Eleazar, que foi o sacerdote que cuidou do templo no período de governação de Josué. E também ocorre o sepultamento em Siquém dos ossos de José, que haviam saído anos atrás, antes do povo sair, isto é, 40 anos antes, quando o povo ainda estava a sair do Egito, veio juntamente com os ossos de José e são agora depositados os ossos de José em Siquém. Por que aqui em Siquém? Lembram-se vocês que Siquém foi a primeira terra que o pai de José, Jacó, comprou quando voltou de Padan Aram e foi ficar, Jacó com seus filhos, foi ficar em Siquém. Ele comprou uma terra junto aos príncipes de Siquém, na ocasião que depois o filho do príncipe de Siquém, depois ele conheceu uma das filhas de Jacó, chamada Dina, ou, por assim dizer, a única filha de Jacó, neste caso, chamada Diná. Tendo chegado a esta parte, termina a primeira fase, que é a exposição. Fica agora aberto o momento para a colocação de comentários, sugestões, questões, de forma a podermos tornar esse estudo mais inclusivo e participativo. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu aqui tenho umas perguntas e talvez a forma como formulei pode não estar correta, porque uma pergunta pode vir, ou uma frase pode vir com 2, 3. Os gibeonitas tiveram medo e humilharam-se. E os 5 reis que decidiram pelejar com Josué, quem teve a prudência de escolher o certo? A seguir, por que Deus promete aos israelitas entregarem Canaã? Será que os que viviam em Canaã não eram legítimos? A seguir, o que tinha em Canaã? Será que todos os reis que fizeram com os israelitas não sabiam que somente estavam em passagem? Aqui vai, talvez, que era continuidade. Estavam assim. O que temiam para a última? Os reis acreditam na existência de Deus, por que tanta resistência de não aceitar libertar o seu povo, ou o povo dele? Obrigado. Rapaz, em primeiro lugar, felicitar pelo estudo que é uma continuação do estudo que temos viemos vendo nas semanas atrás, e veio só mais para enriquecer. Então, quero felicitar em primeiro lugar, e fiquei aqui que gostaria de que fossem sanadas. A primeira é: o que significa descansar no Senhor e como podemos alcançar o mesmo descanso? O que o Novo Testamento diz sobre erguer altares? Que lição podemos tirar do ato de Josué de renovar a aliança com o povo? E o que é necessário para renovar a aliança com Deus? Estimados irmãos, saudações. Quero agradecer a Deus
por nos ajuntar aqui e também quero agradecer-lhe também por nos conceder este Santo Espírito, que é o Espírito que nos une, nos abre a compreensão para compreendermos aquilo que está por detrás dessa mensagem de hoje. E fiquei muito feliz, muito impactado, muito tocado pelas formas como esta aula de hoje apresenta o proceder ou o comportamento de um cristão genuíno. E diz assim: amar, obedecer e servir. Quando olha-se para esse tipo de palavras, na verdade, fica um bocadinho complicado de completar o entendimento sobre essas palavras. Por quê? Porque a dado momento, amar é a essência da vida, é a própria vida. Se nós, a dado momento, desde a fundação do mundo, Deus nos amou para nós. Quer dizer, o amor de Deus manifestou-se sobre o mundo para que tudo pudesse acontecer. Então, é este amor que nós também deveremos ter para com o próximo. Primeiro porque entendemos, eu na minha ótica entendo que para amar a Deus também primeiro eu tenho que olhar para o meu irmão como Cristo veio olhar para nós com misericórdia. Nós temos que olhar para o nosso irmão e vermos que o nosso irmão também é Deus. Deus no sentido de que Deus manifesta-se através dessa pessoa. Deus envia-nos sempre sinais e mensagens. Deus sempre... Quer dizer, Deus criou as pessoas à nossa volta que é para nos mostrar que Ele nos ama a todos. Então, obedecer, obediência. Outra palavra muito impactante. Obedecer é uma coisa que naturalmente a obediência tem um duplo impacto. E tem duplo impacto no sentido de quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós a dado momento sentimos que o nosso nível de fé sobe, a nossa intimidade com Deus sobe e, consequentemente, as nossas orações para com Deus, elas também são rapidamente atendidas. Então, tem a parte que eu gosto muito de falar, que é servir. Servir é uma coisa que, para mim, une tudo isso. Quer dizer, resume só todas essas palavras em uma: servir. Porque servir é amar, servir a dado momento é obedecer, servir é ir para o mundo, ir buscar aquela ovelha perdida lá, que não conhece, que está presa, como essas pessoas que estavam mais presas que o Paulo e Silas. Quer dizer, estavam... É isso, é ser Paulo e Silas e ir para lá, para as prisões, quer dizer, mentais, onde as pessoas estão, a dado momento, a acharem que a verdadeira riqueza ou o verdadeiro poder está nas coisas materiais, está nas coisas que nós temos que, a dado momento, conquistar com o pulso da nossa mão. Mas o verdadeiro tesouro é este, é servir, é você ser aquela pessoa que acorda de manhã e diz: Deus, por onde eu começo para te servir? Porque eu nem sei, quer dizer, tamanha gratidão eu tenho pela minha própria vida que eu só quero te servir. Por onde? Só me mostra. Por isso eu acabei dizendo que as pessoas acabam sendo Deus para nós. Por quê? Porque o próprio Deus depois te mostra as pessoas. Diz: estão aqui pessoas aqui. Serve-me com estas pessoas. Vá. A primeira coisa que você tem que fazer é mostrar que me ama. Vá amar o próximo. Amar é você lhe transmitir. É você servir a mim. É você ir para ali e dizer que, olha, Deus te ama. Então é isso que eu aprendi. Não só isso, é muita coisa que nós aprendemos aqui hoje. Aprendemos que, naturalmente, os israelitas, a maior ira que caiu sobre os israelitas, quer dizer, onde perdeu-se mais homens ou mais israelitas, foi mesmo no paganismo, quando eles adoraram
os deuses pagãos. Deus se irou, segundo o estudo que contou aqui, falou de mais de 12 mil pessoas, ou 12 mil pessoas que foram... Então, também aprendi que Deus, Ele, ainda que nós sejamos aquelas pessoas que Ele olha para nós com amor, por quê? Porque nós o servimos. A primeira que nós formos a idolatrar, a falarmos mal contra Deus, a blasfemar contra Deus, Ele naturalmente vai sair de nós. E quando Ele sai de nós, enquanto nós éramos pessoas que trabalhávamos para Ele, naturalmente nós tínhamos muitos diabos a nos seguirem por trás de nós. Vão nos matar, vamos morrer. Portanto, aqui eu também aprendi que nós devemos permanecer. Porque o que são deuses pagãos? São essas coisas que eu acabei de elencar, que é matéria de trabalho do anticristo, que é poder, fama, dinheiro, prostituição, álcool, muitas outras coisas que nós sabemos que a nossa carne não resiste. A nossa carne não resiste a diversões, músicas até a meia-noite. Quer dizer, mas a dado momento Deus ele está a dizer, renuncia a todas essas coisas e passa a me servir. E eu farei-te maior, muito mais rico do que esta riqueza que poderias buscar nas coisas deste mundo. Então, aprendi muita coisa, culto racional, é muita coisa. Só para não alongar, irei fazer aqui. Não, mas também gostaria também de frisar aqui as 8 denominações da própria palavra de Deus. É muito impactante a forma como está descrito na oração sacerdotal que foi ao ar. Porque toda aquela descrição que está lá, ela naturalmente quando é olhada, ela naturalmente não só espelha a palavra de Deus, mas espelha a forma como Deus quer que nós também, como pessoas que lhe servimos, também sejamos. O nosso comportamento, a nossa forma de ser, de estar, também deve se espelhar naquela forma. Portanto, escreveríamos até um livro de tudo isso que se estudou aqui. Portanto, só para não alongar muito, irei fazer aqui algumas questões. Uma delas é: qual é o descanso que Cristo promete àqueles que de coração buscam obedecer os seus mandamentos? Gostaria de perguntar uma questão curiosa. Quem ensina a amar e a obedecer a Deus? Será o homem, entre aspas, pastor, servo ou outras pessoas que estão ligadas ao trabalho de Deus, ou o próprio Deus através do seu Santo Espírito? O que é um culto racional? E como é que o culto racional pode nos tornar sacrifícios santos, vivos, agradáveis a Deus? Qual é o significado de Cristo estar cercado por Elias, não sei se é isto, posso não ter escutado muito bem, e Moisés? O que é Torá ou Tora? E qual a relação que esta palavra, esta designação tem com a aula de hoje? Para fechar, como é que hoje podemos nos tornar instrumentos de libertação? Como é que hoje podemos nos tornar instrumentos de libertação daqueles que estão presos nas correntes do pecado
por forma a estes encontrarem um arrependimento genuíno. Muito obrigado. Amados irmãos, muito obrigado por estas 14 questões que foram aqui apresentadas, que vão contribuir para o estímulo à edificação mútua que se pretende que seja um materializar desta mesma sessão de ministração da palavra. E quero também, desta forma, louvar o Senhor pela forma como Ele se mantém, convive e se manifesta na busca por este entendimento através da fome e da sede pelo Evangelho. Inspirado pelo mesmo Espírito, vou passar a responder cada uma dessas 14 questões por ordem de chegada. A primeira destas é: quem teve a prudência de proceder certo? Os gibeonitas que se humilharam ou os 5 reis amorreus? Por aquilo que era a intenção destes dois, em face da progressão do povo de Israel, esta progressão que representava uma ocupação progressiva, ocupação territorial de todo o Canaã pela tribo de Israel, como resultado da aliança que a tribo de Israel tinha feito com Deus. O proceder dos gibeonitas e dos 5 reis, ambos, era com vista a que pudessem conservar as suas vidas. Destes dois, os que conseguiram conservar a sua vida foram os gibeonitas. Não obstante terem usado da mentira, que teve as suas consequências em forma de castigo, mas estes mantiveram-se vivos, conservaram a sua vida e, por força desta aliança, até 400 anos depois, quando Saul violou este acordo por rebeldia, também eles viram este acordo a ter que ser respeitado pelo fato de Davi ter que interceder para a apropriação da ira de Deus para com seu povo, que viveu 3 anos seguidos de intensa fome, porque Saul havia quebrado esta aliança. Então, os que conseguiram viver em função daquilo que foi o seu proceder em face da progressão dos israelitas foram os gibeonitas. Nesse sentido, dos dois, os que procederam certo, porque conseguiram viver ou conservar a sua vida, foram os gibeonitas. Número 2. Por que Deus promete Canaã a seu povo? Será que os seus cidadãos de Canaã não eram legítimos? Deus é dono dos céus e da terra. Ele é dono de tudo. Ele é dono, inclusive de nós próprios. Consequentemente, Ele é soberano. Ele é quem dá, Ele é quem tira. Os cananeus, os amorreus, eram um povo que desagradava a Deus por causa da sua rebeldia em forma de idolatria, em forma de paganismo. Era um povo que vivia em imoralidade. E este proceder deles atraiu a ira de Deus, de tal forma que Deus prometeu dar ao seu povo eleito aquela terra, queria retirar por castigo a estes idólatras, a estes pagãos, no caso, os amorreus, os cananeus. Número 3. O que tinha em Canaã?
Canaã, de acordo com as escrituras sagradas, é descrita como sendo a terra que emana leite e mel. Canaã tinha aquelas propriedades para que o povo de Deus pudesse ir encontrar o descanso, pudesse ir encontrar a fartura, pudesse ir encontrar todas as condições para poder sustentar a sua vida com a largueza que Deus iria lhes providenciar. Por assim dizer, e porque vamos desenvolver mais à frente, Canaã tinha o descanso. Canaã era o descanso de Deus. Canaã é aquele descanso que Deus observou quando, no sétimo dia, após ter criado tudo os 6 dias, tirou para contemplar e descansar a obra de Deus. Então foi em Canaã que o povo de Israel, após ter passado por todas as provações, perseguições, guerras, eles depois finalmente encontraram o descanso e puderam contemplar, olhar para trás e contemplar tudo quanto tiveram que passar até chegarem à terra prometida, que é Canaã, que é o descanso do Senhor. Número 4. Será que todos os reis que fizeram guerra aos israelitas não sabiam que estavam de passagem? O que eles temiam para proibir os israelitas de passagem? Todos os reis que fizeram guerra aos israelitas, estamos a falar desde lá atrás, os amalecitas, estamos a falar dos madianitas, estamos a falar depois, já aqui, pós-Jordão, estamos a falar dos heveus, dos jebuseus, dos amorreus, dos cananeus. Todos estes temiam a soberania de Deus, temiam a ira de Deus. Por quê? Porque eles perceberam-se por aquilo que eles viam e ouviam dizer, que representa ver, pelas evidências que eles tinham, é que aquele povo era um povo abençoado. Por essa razão é que Balaque foi pedir que chamassem Balaão como um profeta para que viesse amaldiçoar os israelitas. Então é tudo isso que todos estes reis que os israelitas encontraram em toda a travessia do deserto até chegar à terra de Canaã, é isto que eles temiam. Número 5. Os reis acreditam na existência de Deus. Por que tanta resistência em libertar o seu povo? Eu entendo esta pergunta como sendo intemporal. Os reis, estamos a falar das autoridades, estamos a falar de quem detém o poder. Será que os reis acreditam na existência de Deus? O que acontece é o pecado. O pecado cega o entendimento. O pecado cria uma trave. E o pecado faz com que a pessoa se corrompa. E o que o pecado cria? Corrompe o quê? Corrompe a moral, corrompe o espírito. Quem vive no pecado apega-se àquilo que busca e que prioriza em sua vida, que é essa fonte do pecado. No caso, os reis, eles apegam-se o quê? Ao seu poder. E o seu poder passa a ser o seu Deus. Então, de tudo fazem para poder preservar aquele poder. Quem adquire poder através da fé e através da conversão genuína, tudo vai fazer para conservar esse poder. Tudo vai fazer para poder preservar a salvação que adquiriu. É uma fonte do poder.
que os reis que adquirem poder material para poderem subjugar o povo, os seus súbditos, também de tudo fazem para poderem preservar aquele poder. Como? Alimentando o caminho e a via pela qual conseguiram alcançar o poder. Se foi através da mentira, se foi através do roubo, se foi através do engano, qualquer que tenha sido a fonte que usaram para adquirir aquele poder, se foi através do conhecimento humano, estamos a falar da filosofia, da sabedoria humana, qualquer que seja essa fonte do poder que te faz alcançar aquele poder, se você idolatra aquele poder para manter, conservar aquele poder, consequentemente, aí você está a se distanciar de Deus. Consequentemente, quando você se apega a esse Deus, então aquele Deus que é o pecado vai lhe cegar. Consequentemente, você passa a desprezar. Esses reis entendem que não precisam de um Deus que é um Deus que é transcendente, um Deus que eles não conseguem ver, um Deus que habita nos céus, um Deus que é justo, um Deus que ama a todos por igual. Eles não passam a não compreender a justiça. Por quê? Porque perdem a humildade. A palavra de Deus diz que Deus escondeu a virtude da humildade dos doutores e dos poderosos e revelou aos pequeninos. Ora, qualquer pessoa que confia numa fonte de poder exterior a si, essa pessoa deixa de ser humilde. Consequentemente, deixa de crer em Deus. Então, eis o motivo porque é que os reis que usam vias do pecado para adquirirem o poder, eis o motivo porque é que eles não acreditam na existência de Deus. Atenção, o que é isso de acreditar na existência de Deus? Uma coisa é admitir que existe um Deus. Outra coisa é crer nesse mesmo Deus. Isto é, o simples fato de você admitir que existe Deus, isso não te faz crente nesse mesmo Deus. Consequentemente, estamos a falar daqueles que creem. Existem, porque até cremos que até os pagãos, eles até admitem que existe um Deus, mas eles não creem, não põem força nisso. Consequentemente, eles não amam a Deus. Número 6. O que significa descanso no Senhor e como podemos alcançar o tal descanso? Canaã, terra prometida, descanso no Senhor, representa salvação. Representa o descanso no Senhor é tudo o quanto está reservado por decreto a todos aqueles que adquirem a salvação. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 até 14. E qual é a condição para a salvação? Temos dito que é a fé e o batismo pelo Espírito Santo. Número 7. O que é que o Novo Testamento diz sobre erguer altares? Erguer altar como um local de adoração a Deus, como local onde oferecemos holocaustos, como local onde oferecemos ofertas, como local onde buscamos e cultuamos a Deus. O altar, à luz do Novo Testamento, é o coração do homem. O homem que crê em Cristo como Senhor e Salvador e que é batizado pelo Espírito Santo, o seu altar é o seu coração. Por quê? Porque o seu coração já pertence a Deus. Por quê? Porque ele ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Consequentemente, o seu altar é o seu coração e assim ele é um verdadeiro adorador. Por quê? Porque ele adora a Deus, adora Cristo em espírito e em verdade.
Número 8. Que lições podemos tirar do ato de Josué de renovar a aliança com o povo e o que é necessário para renovar a aliança com Deus? Renovar a aliança é um ato de adoração contínua ao Senhor. Nos dias de hoje nós renovamos a aliança com Deus em Cristo. E a nossa renovação da aliança em Cristo remete-nos a Hebreus capítulo 2, versículos 1 e 2, em que nós já fomos comprados pelo sangue de Cristo. Quando nós já fomos comprados pelo sangue de Cristo, Ele é quem adquire os direitos sobre nós. Isto é, Ele nos resgata. E quando Ele nos resgata, Ele passa a ser o nosso Senhor. E nós passamos a ser o seu servo, o seu escravo. Passamos a ter um Senhor, uma autoridade, que é Jesus Cristo. E fazendo conjugação com carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, nós temos que, desde então, Cristo como nosso Senhor, Cristo passa a ser o sumo sacerdote para nós. Então, a nossa devoção, a nossa adoração é para Cristo como Senhor, Cristo como sumo sacerdote, Cristo como aquele que intercede por nós junto ao Pai. Nós passamos a orar para o alto, passamos a crer num Deus que vive nas alturas, passamos a crer num Deus que é vivo. Por quê? Porque é um Deus que venceu a morte e adquiriu os plenos direitos sobre os céus e sobre a terra. E Ele, ao ter se doado, ao ter dado a sua vida para o resgate da sua alma, quando você crê em Cristo, Ele também se doa a si, também por inteiro, como? Através do Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, nós então renovamos esta aliança como povo com Deus, que é uma renovação da aliança com Cristo. E o que é necessário para a renovação desta aliança, como nós temos estado a dizer, é o culto racional. Que isto vai remeter-nos à questão seguinte. Vou saltar para 11, depois vou voltar para 10. Pergunta: o que é um culto racional e como podemos nos tornar sacrifício santo, vivo, agradável a Deus? O culto racional é nós cultuarmos um Deus que é um Deus vivo. É nós não cultuarmos o homem. É nós cultuarmos aquele que é a encarnação da palavra, aquele que é o verbo, que é Jesus Cristo. É um culto racional, por quê? Porque é um culto que busca o quê? Adorar Deus em espírito e em verdade. E como é que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade? Temos que adorar Deus em espírito e em verdade, crendo naquele que foi a revelação, foi e é a revelação do próprio Deus. Por isso é que João 1 diz que no início era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Consequentemente, a revelação ou a encarnação de Deus é Jesus Cristo. E o nosso culto racional é um culto voltado a adorar a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por essa razão é que a adoração a Cristo remete-nos a fazermos a Ele um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Por quê? Porque Ele também assim o fez. Como? Quando Ele veio para ser o quê? O nosso resgatador. Como é que Ele tornou-se o nosso resgatador? Ele veio para tirar o pecado do mundo. Como é que Ele tirou o pecado do mundo? Ele veio para carregar os nossos pecados. Como é que Ele carregou os nossos pecados? Quando Ele se entregou corporalmente, entregou a sua vida na cruz do Gólgota, para que através da sua morte os nossos pecados fossem expiados. Ele é a expiação dos nossos pecados, para que desde então Ele passasse então a ser o nosso Senhor, o nosso resgatador. Número 9. Qual é o descanso que Cristo promete àqueles que de coração buscam cumprir os seus mandamentos?
todo aquele que cumpre os mandamentos, a palavra de Deus diz que aquele cuja sua palavra, aquele que crê em mim e anda nos meus caminhos, que obedece a minha palavra, então a sua palavra está nele, vive nele. E quando a palavra de Deus vive nele, então o próprio Cristo vive dentro de nós. Porque se nós vivemos a palavra de Deus, então a palavra de Deus se transforma no próprio Cristo, que passa a viver também dentro de nós. Então isso é o que nos diz o Evangelho. Número 12. Qual é o significado de Cristo estar cercado de Elias e Moisés? Esta foi a visão que Tiago, João e Pedro tiveram na experiência da transfiguração, Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 2 a 9. Eles veem Cristo ladeado de Moisés e Elias, que representava Moisés, representava a lei, Elias representava os profetas. Depois eles ouvem, quando eles dizem, Senhor, podemos fazer um tabernáculo para si? Deus do alto dos céus diz, esse é o meu filho, do qual muito me comprazo. Ouçam-no, ouçam-no. Depois é quando Cristo diz a eles, não digam nada disso do que viram, somente testemunhem após o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos. Então, Cristo estar ladeado de Elias e de profetas, é que Cristo é aquele que iria levar à perfeição, iria aperfeiçoar a lei e os profetas. Por isso, tudo quanto a lei falava, que era a condição para o homem se santificar, se purificar e poder se reconciliar com Deus, era um sacrifício araônico. Isso é o que diz o quê? A lei. E o que diziam os profetas? Os profetas vieram para anunciar o quê? Um Messias que iria vir para poder aperfeiçoar aquele sacerdócio que era temporal, que foi eficaz até a vinda de Cristo, quando na plenitude dos tempos. Então isso é que representa o Cristo estar ladeado de Elias e profetas. O que é Torá? Quem ensina a amar e a obedecer a Deus? É uma questão também muito boa. Pergunta-nos como opções. Será que é um pastor? Será que é um outro servo que serve a obra do Senhor? Ou será que é o Espírito de Deus que ensina a pessoa a amar a Deus? Ora, toda pessoa que nasce, todo ser humano tem fé. A fé comum, que nós chamamos de fé ordinária. Quem trabalha a sua fé ordinária, buscando conhecer a Deus através da filiação a uma congregação, através da busca pelo Senhor, por via da congregação, por via da igreja, por via do ensino religioso, essa pessoa desenvolve uma segunda categoria de fé que chamamos de fé religiosa. E quem ainda, após adquirir a fé religiosa, passa a viver em obediência à palavra de Deus. Estamos a falar do que aqui? Já estamos a falar de amar. Precisamos primeiro o quê? Amar, depois obedecer e por fim servir. Então nós estamos a perguntar, quem ensina a amar? Amar a Deus é servir a Deus. Então quem nos ensina a servir a Deus, quem nos ensina neste caso a amar a Deus, é o próprio Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que transforma aquela semente, aquele depósito tão pequeno de fé ordinária que toda pessoa que nasce tem. É o próprio Espírito Santo que transforma e faz crescer aquela fé para que aquela fé se torne uma fé ativa. Então, através deste ato, nós chamamos disso da graça do Senhor. É através da sua graça pela qual
o homem é eleito. Não é somente ou não basta somente a vontade do homem. Muitos querem, muitos desejam, mas poucos conseguem. Então, é necessário querer, sim, mas não é suficiente. É necessário a graça, sim, a graça comum, que é a salvação. E é necessário também a eleição do próprio Deus, que é a escolha de Deus. Por essa razão é que alguns disseram: Senhor, nós podemos te seguir. E Cristo disse que onde o Filho do Homem vai, diz assim, que os anjos escondem-se nos seus covis, as raposas escondem-se nos seus covis, e onde o Filho do Homem vai, nem sequer pode reclinar a sua cabeça. Depois outro diz: Senhor, deixe-me antes ir para onde? Voltar para a minha aldeia. Então ele disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Estávamos no Torá? O que é o Torá e qual é a relação do Torá com a aula 2? O Torá representa a lei de Deus. Torá, de forma mecânica, representa os primeiros 5 livros das Escrituras Sagradas. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses 5 livros representam, Torá representa a lei. O que a lei tem relação com a aula 2? Porque a aula 2 fala de aliança. O Torá representa, por assim dizer, a forma como os judeus, eles, neste caso, o respeito que eles tinham ao Torá fazia com que eles tivessem uma vida tanto pública como privada de devoção à própria lei. Portanto, o Torá, enquanto uma lei, era uma obrigação para eles, era uma obrigação moral. Então, eles olhavam para o Torá como sendo uma lei para as suas próprias vidas, quer privada, tanto quanto pública. E a aula 2 fala da aliança em si. Então, a aula 2 fala do quê? Fala de, no cerne de uma aliança, aliança é o quê? Um acordo entre duas partes. E no acordo entre duas partes, tem sempre no meio os estatutos do acordo. Todo acordo tem estatutos, tem disposições, tem regras, tem a lei. Então, hoje, porque o tema é aliança se quem, é também sobre conhecer quais são os estatutos, quais são os preceitos, quais são os decretos, qual é a palavra, não é? É sobre a palavra de Deus. Número 14, a última. Como é que hoje podemos nos tornar instrumentos de libertação daqueles que estão presos nas correntes do pecado? Por forma que eles possam encontrar um arrependimento genuíno. Se nós olharmos para Atos 16, 31, 32, nos dias de hoje nós encontramos pessoas que vivem a alegoria da caverna de Platão. Encontramos muitas pessoas que são presos livres. O que é um preso livre? O nosso proceder é a forma pela qual nós louvamos, nós adoramos. O nosso proceder é nós nos tornarmos uma banda celestial. O nosso ser, o nosso estar, o nosso caráter é a nossa forma de estar no Monte Sião, onde estarão somente aqueles que vão saber cantar o hino messiânico. Então, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar é estar a louvar e adorar a Deus. Quando nós louvamos e adoramos a Deus, quando nós não repostamos a quem nos ofende com ofensa, quando nós temos a atitude de perdoar até quem nos ofende, nós estamos a louvar e adorar a Deus. Estamos a perdoar aqueles que são os presos livres. E dessa forma,
nós podemos então ser Paulo e Silas, que mesmo estando presos, conseguiram libertar pessoas que estavam livres, neste caso que eram guardas da cadeia, que disseram: como é que nós podemos ser salvos? Porque eles até queriam tirar a sua própria vida. Mas Paulo e Silas disseram que nós já não estamos aqui, estamos diante de vós. Então eles é que por último acabaram por salvar ou libertar aqueles que estavam aparentemente livres. Então desta forma nós podemos ser um instrumento de libertação de todos que estão acorrentados pelo Satã. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer esta disponibilidade, este encontro, exortá-lo para deixar o seu comentário, fazer like a este conteúdo e subscrever as nossas páginas, sem se esquecer de convidar ou partilhar esses conteúdos com a vossa vasta rede de contatos. Este conteúdo encontra nas nossas plataformas digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende, LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, EloWeb, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.